Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ei, que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Velha! Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Você vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Filmes de super-herói talvez sejam os mais populares atualmente. Talvez não. São os filmes mais populares atualmente, visto que eles têm dominado o cinema há pelo menos 2 décadas com o MCU e com toda a sua franquia dos Vingadores, mas sempre teve algo que me incomodou nesse tipo de filme, a famosa história de origem. Sabe, aquela velha história de como o seu super-herói favorito ganhou seus poderes e como ele era um merda antes disso tudo, como ninguém dava mínima para esses caras, eles eram completos losers, perdedores. Enfim, eu acho que isso é uma fórmula que funcionou em alguns filmes, mas que estenderam a demasia e acabaram criando um novo clichê. Não que clichê seja algo ruim, mas existe um filme que conseguiu fazer isso de forma espetacular e que nenhum outro conseguiu fazer. Sim, Homem-Aranha, do Sam Raimi, de 2002. E é sobre esse filme que eu vou falar no vídeo de hoje, então já deixa o like nesse vídeo e prepara a sua pipoca, cara, porque o bagulho hoje tá sensacional. Dito isso, cinéfilos, avante! Quando o primeiro Homem-Aranha saiu lá por volta do não longínquo ano de 2002, eu ainda era uma criança que nunca tinha ido ao cinema. Então eu só esperava os filmes saírem uns 2 ou 3 anos depois na TV aberta, e foi exatamente assim que eu assisti o filme do Amigo da Vizinhança pela primeira vez. Cara, foi algo inesquecível, que me arrepiou até hoje, e eu lembro com muito carinho e nostalgia. Abril, vem com tudo na Globo. Quando o filme é muito bom, ele transforma você. Grande melhor. Te faz subir pelas paredes. E é capaz de te colocar dentro das mais incríveis fantasias. Homem-Aranha, um super sucesso do cinema, inédito na TV, com Tobey Maguire, Kirsten Dunst e Willem Dafoe. Dia 4, na estreia de Tela Quente 2005. Cara, esse daqui talvez seja o vídeo mais diferente que eu fiz aqui no canal. O meu objetivo não é fazer uma crítica ou te contar a história do filme de 2002, porque, cara, todo mundo já sabe a história do Homem-Aranha. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje é te propor, na verdade, uma nova visão sobre o filme. Eu quero mostrar um pouco sobre o que eu consegui entender com esse filme, cara. Porque ele é um filme muito importante para mim, não só por ele ter feito parte da minha infância, por ele ter sido um filme que mudou a forma como eu vejo filmes de super-heróis, porque antes de ver o Homem-Aranha já tinha outros, né? Tinha os X-Men, tinha o Blade, tinha outros filmes que eram terríveis, como O Fantasma ou O Demolidor, por exemplo. Mas existia naquela época um mundo antes de Homem-Aranha e existiu um mundo depois de Homem-Aranha, tá? Inclusive, eu já fiz uma análise do filme do Batman, Cavaleiro das Trevas aqui no canal, que na verdade eu preciso atualizar esse vídeo, porque lá eu fiz uma crítica e um dia eu vou fazer uma reflexão sobre aquele filme, conforme eu tô fazendo esse daqui também. Porque assim, cara, o Homem-Aranha é um personagem muito importante para a cultura pop, porque ele vai além de ser só um super-herói que veste o manto e salva as pessoas. Não. Cara, o Sam Raimi, ele conseguiu fazer exatamente aquilo que o Stan Lee queria pro Homem-Aranha. Na minha visão, esse filme aqui, ele é melhor, junto com o 2 e com o 3 dessa franquia, né, dessa trilogia. Eles são excelentes filmes, tá? O terceiro filme, ele é um pouco bagunçado? É. Mas ainda assim, é um baita filme. E que sim, ele é melhor que qualquer filme do Andrew Garfield e melhor até mesmo que qualquer filme do Tom Holland. Inclusive o filme que junta os Três Miranhas, que é bom, mas o terceiro filme do Sam Raimi é muito melhor. Eu sei que teve problemas na produção, o Sam Raimi não gostou do trabalho, mas eu
acho que esse filme ele acaba sendo bom e subestimado, injustiçado, porque ele cumpre o papel que talvez o Sam Raimi tinha pensado para a franquia, para a trilogia. E é exatamente esse o ponto do vídeo. Quando o Sam Raimi criou esse filme, ele não pensou só na história de origem do personagem, na história do Homem-Aranha salvando pessoas, mas sobre o Peter. Esse filme aqui é sobre o Peter, é sobre a evolução do Peter, a jornada de amadurecimento dele. E isso é que é mais incrível. Porque, se você perceber, o filme ele não começa diretamente com o Peter ganhando seus poderes. Não. A primeira cena do filme é o Peter correndo atrás do ônibus para tentar pegar o ônibus e não chegar atrasado na escola, todo mundo zoando dele, né? Ele é aquele cara perdedor, ele começa o filme como um cara perdedor, que só tem a amizade do Harry, que é um talarico, e a gente entende que ele é um talarico, ele é um cara invejoso, ele é um cara solitário, frio, e que lá no fundo a gente sabe que, apesar de ele gostar do Harry, se ele precisar passar por cima do Peter, ele vai passar. Ele também não consegue chegar perto de mulheres, ele não consegue conversar com a Mary Jane, e isso é o Peter antes dos poderes, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque a jornada do personagem ao longo dos 3 filmes é justamente essa. Um cara perdedor, que ninguém se importa, que ninguém liga, mas que ao mesmo tempo ele começa a se desvencilhar desse cara perdedor quando ele começa a assumir os seus poderes. E aqui, os poderes que ele ganha ajudam ele a entender 2 coisas. Primeiro, que ele pode ser um ser humano melhor, ele pode utilizar os poderes dele para o bem, não só em questão de salvar as pessoas, mas entender os benefícios de assumir a responsabilidade por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele tem nas mãos. No caso, a responsabilidade que ele tem de proteger a cidade de Nova York. A responsabilidade que ele tem por proteger cada vez mais não só as pessoas, mas principalmente aqueles que ele ama, como a Mary Jane, a tia May, também o tio Ben, que eu vou chegar nele, e talvez ele seja o maior estopim, né? Ele é a ponta do iceberg para tudo o que o Peter vai se tornar dali para frente. Então, os poderes do Peter evocam isso nele, ao mesmo tempo que evocam também a capacidade e a probabilidade que ele tem de se tornar um homem corrupto, se ele se deixar levar pelos poderes dele. Então, tudo isso está presente aqui, e o Sam Raimi faz isso de uma forma genial, cara. É genial porque ele consegue constatar isso do Peter, essa coisa, essa faceta de que ele não é um cara perfeito, ele não é um ser humano perfeito, como a gente vê, por exemplo, no Superman, ou nos filmes de super-herói que a gente vê aí, a demasia. Você pega, por exemplo, o Thor, ele é um ser humano perfeito, que não tem... Ser humano não, né? Ele é um super-herói perfeito que não tem erros. E o Sam Raimi, ele conseguiu entender a pegada do Homem-Aranha. O Homem-Aranha nunca foi sobre um cara que é perfeito fazendo coisas perfeitas. Não, é sobre um cara normal que tá vivendo a sua vida normal, ele se sente como um perdedor, e uma das razões que a gente entende, que a gente enxerga isso, é quando ele precisa fazer uma grana extra para poder comprar a moto que ele queria comprar, né? Ele tinha acabado de perder o emprego dele, então agora ele precisa ter mais grana para ajudar os avós, e aí ele vai participar de uma luta clandestina. Claro que ali ele já tá com os poderes dele, mas antes disso o cara é nocauteado, o cara se ferra completamente, então todo mundo ri dele, todo mundo zomba do cara. E, cara, esses poderes vêm pra mostrar essa faceta. Ele é um cara perdedor e ele sai de um cara perdedor pra um cara que tem confiança. Então, se antes ele não chegava na Mary Jane, agora ele chega com toda a coragem, mesmo titubeando, mesmo com vergonha ali, mas ele chega. Então eu acho isso muito interessante, que o Sam Raimi ele usa os poderes do Peter para trabalhar o senso de responsabilidade, de ética, de moral, e o quão corrupto uma pessoa pode ser, quão corrupta uma pessoa pode se tornar quando a gente dá poder a elas. Você quer conhecer de fato uma pessoa? Dê poder a ela. Dê poder a ela e você vai ver o mal exalando. Cara, isso é simplesmente sensacional.
E pode ser que você não tenha tido essa visão sobre o filme, mas, cara, toda vez que eu assisto esse filme, eu tenho essa ideia, mano. O Peter era um antes dos poderes, e agora ele se tornou um outro cara depois dos poderes. E ele não só se torna outro cara, como ele pode também escolher que cara ele vai ser. E aí chega a parte do tio Ben. Quando o Peter briga com o Flash na escola, que na verdade ele só se esquiva, ele se defende dos golpes ali, todo mundo fica impressionado, mas o tio Ben repreende ele. Olha, a violência, ela nunca vai levar a lugar nenhum. E aí vem aquela incrível frase que a gente usa hoje em dia para tudo, né? Icônica frase do cinema: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, lembra que eu falei sobre os poderes do Peter vão trazer esse senso de responsabilidade para ele? É exatamente isso que o tio Ben estava falando para ele. Mas ele tem esse diálogo com o tio Ben que, cara, quando você olha essa cena, se você não se sentir impactado, você não é ser humano mais. Claro que eu tô zoando, mas olha essa cena aqui. A gente conversa depois. Pode ser agora, se você deixar. Quer conversar o quê? E por que agora? É porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no seu quarto, se mete em brigas na escola. Eu não comecei a briga, eu já disse isso. Mas aceitou a provocação. O que queria que eu fizesse? Fugisse? Não, você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tá com medo de que eu venha me tornar um criminoso? Pare de se preocupar comigo, tá legal? Eu sei que eu tô mudando, mas vou me encontrar. Sem lição de moral, tá? Eu não quis dar lição de moral nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel. Certo. Aqui você percebe perfeitamente que o tio Ben, ele ama profundamente o Peter. Ele só não quer que o Peter se perca. Os avós perceberam, né, os tios, eu sempre falo que eles são avós, mas os tios do Peter, eles começam a perceber que o Peter tá diferente. Eles não sabem que ele tem o superpoder, eles não sabem disso, mas eles tentam alertar, e o Ben realmente tentou agir como um pai pro Peter ali, e o Peter, ele simplesmente rejeita isso. E é justamente nesse ponto que se aplica o que eu falei. O poder que o Peter tem traz uma responsabilidade gigantesca para ele. Nesse momento, o que o tio Ben fala para ele é como se ele estivesse dizendo assim: você tem um poder, mas você não pode decidir como utilizá-los, porque você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade limita você fazer o que você quiser. Você não pode fazer o que você quiser. Então, o Peter recebeu essa informação, esse conselho do tio Ben, como uma afronta. E, cara, quando ele diz, não tente agir como se você fosse meu pai, aquilo ali, cara, é de cortar o coração. E esse peso da responsabilidade que ele tem, o simples fato de, logo depois do tio Ben morrer, é um peso gigantesco. A cena dele encontrando o tio Ben e chorando porque ele tá morrendo ali, é uma coisa que só um grande diretor, só grandes atores conseguiriam fazer, sabe? É uma cena muito bem construída, ela é muito bem preparada de chegar ali, e aqui, como eu falei, é a ponta do iceberg para esse personagem. Aqui é o estopim de onde o Peter vai se separar do que ele é naquele momento para o cara que ele vai se tornar ser. Agora ele vai assumir o manto da responsabilidade e entender, cara, a culpa, se acontecer isso aqui com mais alguém, eu vou ser culpado por isso. Então eu tenho que proteger as pessoas. Claro que nesse meio tempo ele vai atrás de vingança, ele mata o cara que matou o tio Ben,
né? Então você vê aqui, como eu falei, ele não é um cara perfeito. Ele quer vingança, ele quer matar, e você percebe que isso é um excesso que tem ali, que é uma falha do personagem naquele momento, que no filme de 2021, quando o Tom Holland vai fazer a mesma coisa com o Duende Verde que o Peter fez com o assassino do tio Ben, o Tobey Maguire vai lá e fala assim, não, cara, não é assim, eu já passei por isso. Não. Ele impede, sabe? E você, não sei se você reparou isso, não sei se você percebeu isso, mas nesse momento que o Peter do Tobey, ele fala pro Tom, não é dessa forma que a gente resolve, você lembra claramente daquela cena em que ele vai atrás do criminoso que matou o tio Ben e mata o cara, sabe? Na minha cabeça, quando eu tava assistindo o filme naquela época, eu pensei que tinha sido um acidente, mas não, ele teve a intenção sim de matar o cara, sabe? E quando você olha o Peter falando isso pro personagem do Peter no Tom Holland, desse filme novo, você olha cara, a atuação do Tobey Maguire nesse filme tá excelente, porque você lembra logo daquela cena, sabe? Você lembra daquela cena em que ele matou o cara, e também lembra do terceiro filme, quando ele perdoa o assassino real que matou, sabe? Então é uma mistura de sentimentalismo com redenção, com construção e arco de personagem que é sensacional. É por isso que eu acho que, pra mim, esse filme do Homem-Aranha de 2002 é a melhor história de origem de um filme de super-herói, cara. Porque o Sam Raimi, ele consegue construir muito bem esse personagem ao longo de toda a franquia. Então é por isso, cara, assim, como eu falei pra você, meu objetivo aqui não é contar a história desse filme, porque você já conhece, mas assim, falar o meu ponto de vista sobre essa história e o que torna ela tão interessante, o que torna ela tão espetacular. Então, cara, eu vou trazer mais vídeos nessa pegada. Se você quer ver um vídeo sobre a Mary Jane, sobre o Harry, comenta aqui embaixo. Se você quer ver outros vídeos nessa mesma pegada daqui, comenta aqui embaixo que eu vou trazer também. E é isso, pessoal. Um abraço e valeu!